C'est parti. Attention, messieurs, s'il vous plaît, silence. Silence, c'est un disque pour le commerce. Ça tourne depuis longtemps. Attention. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bon, allez. 1, 2, 3, 1. Não se ouve, pá. 1, 2, 3, 1. Há uma música que é precisamente o Sr. Arcanjo, em que o de Laporte começa e depois tem de recomeçar porque havia ali um problema técnico e eu pedi ao Zé Mário para recomeçar. E isso ficou gravado, que eu não tinha som nos headphones e pedi ao Zé Mário para... Foi muito interessante, foi. Carlos Correia, Boris, 65 anos, ao telefone com a Antena 1. Quase 41 anos depois da gravação dos sons de abertura de Cantigas do Maio. Uma falsa abertura, diga-se, ao contrário das memórias genuínas do antigo músico, acompanhante de José Afonso em 2 discos, que assim mesmo abriu esta emissão especial da Antena 1, dedicada ao disco gravado num estúdio perto de Paris, com arranjo e direção musical de José Mário Branco. Na altura, o disco de produção mais dispendiosa da música portuguesa, 10 vezes mais caro do que o preço normal de um disco, como nos disse Arnaldo Trindade, de 77 anos, fundador e proprietário da Orfeu e editor de 11 discos de José Afonso ao longo de pouco mais de 20 anos. O Cantigas do Maio foi o disco mais caro que nós gravámos e creio que a indústria portuguesa gravou. Na altura, para as pessoas de hoje não quer dizer nada, porque não sabem bem o que é, mas foi 1.000 contos, 1 milhão de escudos. Portanto, este custou 1.000 contos, o outro era capaz de custar 10%, mas valeu a pena. Arnaldo Trindade, fundador e proprietário da Orfeu, editor de José Afonso, também ele participante nesta emissão especial da Antena 1, inteiramente dedicado a Cantigas do Maio, disco gravado pelos técnicos Gilles Salé e Christian Jonsa, entre os dias 11 de outubro e 4 de novembro de 1971, no Strawberry Studio de Michel Magne, em Hérouville, a poucos quilómetros de Paris. Arranjo e direção musical de José Mário Branco. Participação dos músicos Carlos Correia, Boris, responsável pela concepção dos arranjos de guitarra, Michel Delaporte, Christian Padovan, Tony Barani, Jacques Ranier, Francisco Fanhais e do próprio José Mário Branco. 9 canções, 7 das quais com letra e música de José Afonso, uma com música de José Afonso para uma letra de António Quadros, pintor, e outra popular. O disco que começa assim, com a entrada falsa e tudo, Senhor Arcanjo, letra e música de José Afonso. Zé Mário, não se ouve, pá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos jantar, caem os anjos no alguidar, hibernam tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Entra na porta a menina feia, prova uma torta desta papaya, palita os dentes, peita a cavar, dormem videntes no ultramar. Vamos jantar, caem os anjos num alguidar, que bela fita, que bem não está, a prima minha de tafetá.
Assim vai o lente como o repolho, parte-se um pente, fura-se um olho. A pacotilha tem mais amor, a gargantilha do regedor. Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. Põe a gravata, menino bem, que essa cantata não soa bem. Senhor Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. E as 4 filhas do Marajá, onde padilha beber o chá, beber o chá. A Antena 1 apresenta o programa especial Cantigas do Maio, o disco de 1971 de José Afonso, o quarto para a editora Orfeu de Arnaldo Trindade. Tal como aconteceu com os 3 anteriores, Cantares do Andarilho, Contos Velhos Rumos Novos e Traz Outro Amigo também Cantigas do Maio foi reposto no mercado com o apoio da Antena 1, mas agora com um som de luxo em edição remasterizada. Cantigas do Maio foi também o segundo e último disco de José Afonso, em cuja gravação participou o músico Carlos Correia, Boris. Depois de ter sido primeiro viola em Traz Outro Amigo também, gravado em Londres, em abril de 1970, ano e meio depois foi o guitarra, o que parecendo que não é uma e a mesma coisa, em Cantigas do Maio, em Paris. Neste lapso de tempo de ano e meio, acompanhou José Afonso numa primeira viagem à capital francesa e, desde logo, ficou com a certeza de que as condições de gravação do disco anterior não se iriam repetir. Carlos Correia. Foi uma grande diferença relativamente ao anterior. Nós tínhamos estado, entretanto, em Paris, eu, o Zeca, a Zélia e o Fanhais, e tínhamos estado em Paris e o Zeca aí nessa estadia conheceu pessoas que ele admirava muito, que estavam a fazer uma música nova e que ele admirava muito. Essas sim ele admirava muito. E as pessoas eram o Zé Mário e o Sérgio Godinho, que estavam em Paris, mais uma vez exilados. Ele ouvia aqueles sons, aquelas coisas do Sérgio e do Zé Mário e ficava encantado. E depois dessa estadia, a cabeça do Zeca nunca parava, não é? E organizou as coisas em contactos que teve posteriormente, por forma a poder trabalhar com o Zé Mário, sendo que o Zé Mário organizaria toda a gravação, toda a logística até, do que viria a ser o Cantigas do Maio. Coisa que o Zé Mário fez impecavelmente. O Zé Mário teve uma influência enorme na cabeça do Zeca, não é? Porque o Zé Mário é uma pessoa humanamente excelente e o entendimento foi total e foi profundo e era daquilo que o Zeca estava a precisar mesmo. E com isso se fez o Cantiga de Maio, com esse bom entendimento. 4 discos de José Afonso para o Orfeu, 4 discos gravados em 4 condições completamente diferentes. E tal como sucedera do primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, ou seja, de Traz Outro Amigo também, para este Cantigas do Maio, a transformação é profunda. Do acompanhamento por um instrumento único à viola, embora tocado por 2 músicos, José Afonso volta agora a optar, tal como em Contos Velhos Rumos Novos, de 1969, por um múltiplo acompanhamento instrumental. Que significado é que Carlos Correia, Boris, atribui a este facto? Atribui um significado que tem um título, Zé Mário Branco. O Zé Mário Branco pôs método nesta questão toda, coisa a que nós não estávamos habituados, como imagina, quer dizer, a gravação anterior em Londres tinha sido caótica. Olha, logo para começar, a guitarra que ia no avião partiu-se. Chegámos a Londres, eu não tinha guitarra. Foi a sua que se partiu? Foi a minha, e foi preciso um amigo, o Luís Pinheiro, que vivia em Londres, interceder e tal, e passado algumas horas, enfim, lá se conseguiu arranjar uma guitarra para ir para o estúdio. Mas a questão de Paris já foi outra coisa, porque o Zé Mário planeou tudo e contratou músicos de sessão, músicos de estúdio, grandes músicos, aliás. Contratou um tipo fantástico, o Michel Laporte, que fez as percussões do Senhor Arcanjo. Estou-me a lembrar desse, do Michel Laporte. Contratou outros, um trompetista, não sei o nome. Vem na capa do disco, mas eu não me recordo o nome. Tony Branis.
e contratou, que eu me lembro também, além do trompetista, um baixista também. E as coisas, as coisas já foram muito mais produzidas, já houve produção. Na altura não se usava o termo, não é? Já se fazia produção, mas nós não. Nós na nossa tecnologia de gravação ainda não tínhamos o conceito. E o Zé Mário já tinha as coisas todas planeadas, tinha um caderno onde tinha as coisas escritas. E depois conhecia bem o ambiente musical de Paris, sabia com quem havia de ir ter para... E um deles, então, a coisa mais interessante, mais agradável, foi mesmo o percussionista, o Michel Laporte, porque ele tinha adotado aquelas percussões indianas com sons que na altura eram completamente novos para nós, eram coisas encantadoras. Sim. Aquilo que o de Laporte fazia. Foi muito interessante, foi. Tão interessante quanto é certo a gravação ter decorrido naquele que era um dos melhores estúdios europeus, se não o mesmo do mundo. Um estúdio na moda. Lá tinham estado a gravar, antes de José Afonso, os Rolling Stones e os Grateful Dead. A José Afonso iriam suceder-se nem mais nem menos do que os Pink Floyd. O estúdio em que aquilo foi feito era provavelmente um dos melhores da Europa naquela época. Há dias, no meio de um caderno, encontrei uma relíquia que foi uma propaganda dos estúdios do Michel Magne, chamava-se o proprietário, ex-músico, ex-organista. Encontrei um folheto de propaganda dos estúdios e então a grande maravilha da técnica que eles anunciavam era que tinha uma máquina de 8 pistas. Veja bem, máquina de 8 pistas tem se calhar o António Macedo no seu MP3 no bolso, não é? Depois traz outro amigo também, gravado nos estúdios da Paia, em Londres. Cantigas do Maio era o segundo disco de José Afonso, registado no estrangeiro. O editor Arnaldo Trindade recorda as razões. Na altura havia muito pouca qualidade técnica, não é? Posteriormente nós conseguimos, na última parte da nossa atividade industrial, conseguimos boa qualidade e gravávamos praticamente tudo em Portugal. Mas na altura era muito difícil conseguir-se uma boa qualidade técnica. E as coisas que o José Afonso mais pedia e mais exigia era uma qualidade técnica excepcional. Portanto, começámos a ter que ir para o estrangeiro. Em Londres foi fácil porque nós tínhamos uma relação especial com a Pai Records. Portanto, que representávamos com os discos Pai e, portanto, foi fácil gravar não só o José Afonso, mas muitos outros artistas, não é? Depois, a questão da Ronville foi o Zé Nisa que é o responsável por isso. Não sei se com o Zé Mário Branco, essa parte não sei bem, não é? Eu só dei o ok, porque de facto o Zé Afonso merecia uma coisa especial e então naquela obra que eu antevia que ia ser uma coisa fantástica, que é o Cantigas do Maio, merecia uma produção fantástica do Zé Mário Branco, que de facto ele abraçou este desafio. Eu creio que, segundo li numa entrevista dele, com muito receio, com muito temor, ele aceitou fazer a produção do disco, não é? E porque o Zé Afonso não havia nenhuma, com aquele ar simples, não é? Era uma pessoa de uma exigência profissional enorme. Exigência, de resto, exemplarmente mostrada neste disco Cantigas do Maio. O disco que inclui, por exemplo, Mulher da Erva, letra e música de José Afonso. A canção assim identificada pelo jornalista Viriato Teles, autor da reportagem biográfica de José Afonso, As Voltas do Andarilho. Mulher da Erva é uma canção que terá sido escrita a propósito de uma velha alentejana que ganhava a vida com a venda de erva e que José Afonso conheceu. Retrata um Portugal já antigo, um Portugal atrasado e miserável. O texto é muito simples, mas é também uma muito profunda reflexão sobre o próprio sentido da vida. Expressa, por exemplo, naqueles 2 versos exemplares: há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. E ao contrário de outras canções deste mesmo disco, esta tem um registro literário quase neorrealista que mistura as falas do narrador e da personagem que é a Mulher da Erva. E, por outro lado, a estrutura geral da canção é uma estrutura quase visual, digamos assim, como se José Afonso nos mostrasse uma fotografia ou um filme da própria história que a canção conta. A própria introdução da música é quase como se fosse um genérico, falando numa linguagem de cinema, um genérico do próprio tema. É um tema belíssimo e é seguramente uma das grandes canções da história da música portuguesa.
Velha da terra morena, pensa que é já lua cheia. Vê lá que a onda condena, feita em pedaços na areia. Sai a rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo o fém. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Cantarola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, vende a fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura, de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça nunca mais vem. Mulher da Erva, letra e música de José Afonso em Cantigas do Maio, o disco de 1971 de José Afonso, cuja edição remasterizada justifica este programa especial da Antena 1, em que contamos com o precioso testemunho de Carlos Correia, Boris, 65 anos, o músico de Coimbra que travou conhecimento com José Afonso em Lisboa e que pouco tempo depois o estava a acompanhar em Traz Outro Amigo também. Carlos Correia. Eu conheci o José Afonso por mão de um amigo, então era recém-licenciado em Direito, em Coimbra, e que foi trabalhar para uma editora em Lisboa. Eu agora, se disser o nome da editora errado, vai-me perdoar, mas eu penso que era a Polisson, o Rui Ressurreição era o nome do amigo. E eu acabei por conhecer o José Afonso numa circunstância em que ele tinha o Traz Outro Amigo também aprazado, planeado, digamos assim, com o Arnaldo Trindade, e tinha ficado sem o guitarrista, sem o Pato, porque o Pato já não, o Pato tinha sido proibido de sair do país pela PIDE. O Pato sabia que não podia pegar num avião, entrar num avião e ir, como era o plano do Zeca, ir para Londres. O Zeca queria gravar um disco com um som tecnicamente, ele era exigente, o Zeca, as pessoas não, às vezes não lhe atribuem esse defeito ou essa qualidade, mas ele era muito, muito exigente e queria um som com um disco diferente, queria um disco com um som diferente daquilo a que estava habituado. Ele não gostava do som que estava a ter. E pronto, e vamos para Londres gravar um disco. O Pato não podia ir, e por o Pato não poder ir é que fui eu. Carlos Correia, engenheiro, professor catedrático e investigador de Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Respeito. O professor Carlos Correia. O professor Carlos Correia, que foi um destacado guitarrista de grupos iés da cidade de Coimbra nos anos 60, dos Boys aos Alamos, passando pelos Hi-Fi. Como é que este guitarrista do início das eletricidades, surge a acompanhar José Afonso? Haveria, afinal de contas, afinidades entre a música em que Carlos Correia pontificava como guitarrista de excelência e os acompanhamentos que as canções de José Afonso exigiam?
Algumas no seguinte sentido, um bocado tortuoso. O caminho para lá chegar, mas vai ver que talvez não seja tortuoso. Eu, de entre as pessoas que eu ouvia, os músicos que eu ouvia, além daquela imitação um bocado acriançada que a gente fazia dos Shadows, mas havia um músico que eu seguia com uma atenção imensa, que era o Paul Simon. Aliás, o Simon e Garfunkel, o duo, não é? Uhum. E se recordar, e conhece de certeza a obra, a guitarra desempenha um papel muito interessante, muito importante na música inicial do Paul Simon e do Art Garfunkel. E eu sempre procurei aqueles sons. Uhum. E quando eu tive os primeiros encontros com o Zeca, aquilo que eu achava que podia servir era um pouco aquilo que eu tinha aprendido por ouvir e por tentar reproduzir a guitarra do Paul Simon. Uhum. E o Zeca entendeu. Isso, sabe? Depois acontece outra coisa importante, é que eu sou angolano. Eu nasci em Angola, melhor dizendo. E portanto, tenho da minha infância, eu tenho muito na minha cabeça os sons africanos. Eu penso que aconteceu isso um bom bocado também com o Fausto. Eu tinha os sons africanos todos na cabeça. E muitos amigos aqui em Coimbra eram amigos africanos, que eram, sobretudo angolanos, mas moçambicanos. E eu trazia, portanto, na bagagem, sendo embora um roqueiro da guitarra elétrica, eu trazia na bagagem, nunca me desembaracei dela, nunca quis desembaraçar-me dela. Ainda hoje penso que a tenho, dos sons africanos e dos sons da guitarra de cordas metálicas, não é? Do Paul Simon. E isso o Zeca entendia perfeitamente bem. Aqueles sons encaixavam muito bem naquilo que o Zeca queria. E não foi sem esforço nenhum que chegávamos, era sem esforço nenhum que chegávamos a entendimentos musicais. Carlos Correia, as memórias do professor catedrático e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, mais de 40 anos depois de ter assinado, num disco de José Afonso, Carlos Correia, Boris. Boris entre parênteses. E Boris porquê, professor? Boris era uma alcunha. E era como todas as outras, o António Macedo frequentou Coimbra, sabe que as alcunhas aparecem por nenhuma razão e por todas as razões, não é? Mas a razão desta é que um amigo, um repúblico dos milionários, um amigo andava na altura a ler o Boris Karloff. Um dos personagens do Boris Karloff era um tal Boris, precisamente. E por qualquer razão, que só perguntando-lhe a ele, e eu há dias, depois de muitos anos de ausência, perguntei-lhe muitas coisas, mas não lhe perguntei essa, porque havia tanta coisa que eu gostava de saber dele, que essa ficou para trás. Mas foi ele, esse amigo, Orlando Rodrigues, que é professor na Universidade de Agostinho Neto, em Luanda, que na altura, sendo estudante em Coimbra, e nessa circunstância dele estar a ler um livro que tinha um personagem que era o Boris, sei lá porquê, porque nem sequer podia argumentar na semelhança física, porque o outro Boris, ninguém sabia como é que ele era, não é? Não havia fotografias, por exemplo. Bom, mas ele começou-me a chamar Boris. E a coisa pegou fulminantemente aqui no meio de Coimbra, que o passado um mês ou dois era Boris para toda a gente. E, aliás, o Zeca nunca me chamou Carlos, mas chamou-me sempre Boris. E esse que sempre o tratou por Boris tem um lugar destacado na galeria pessoal do professor Carlos Correia. Na minha galeria de pessoas amigas, umas que já cá estão, que ainda cá estão, outras que não, ele está nos 5 primeiros, seguramente, e isto para não exagerar, não é? Para não dizer que é mesmo o primeiro. E, no entanto, o professor Carlos Correia, o músico Boris de há 40 e tal anos, poucas vezes, muito poucas vezes mesmo, aparece em público para partilhar memórias que, sim senhor, são dele. Razões fortes. Professor Carlos Correia. Essas memórias que são para mim muitas e queridas, mas não digo muito, não falo muito disso. Eu vou-lhe ser franco, porque eu, no decorrer destes anos, e se lembrar que já passaram muitos anos desde que, em 1970, eu conheci o Zeca Afonso, e depois da morte prematura dele, sobretudo até depois da morte prematura dele,
eu nunca vi boas razões autênticas para me associar às muitas homenagens, todas elas justíssimas, mas nunca vi boas razões para me associar a muitas das homenagens e a muita da propaganda que foi feita à volta do Zeca. Raramente eu encontrei, fui a uma ou duas porque não pude deixar de ir nestes anos todos, algumas até por influência do meu querido amigo Rui Pato. E nunca vi naquelas sessões, nas sessões que se organizavam com um formato ou com outro, todos muito próximos, nunca vi vontade de homenagear o Zeca, provavelmente sim. Vi muita gente, muitos parceiros até de mesa, de convidados, a quererem provar mitos que não eram verdade. Eu vou-lhe dar um exemplo que é para não estar a falar só em abstrato. Muitos companheiros dessas sessões de homenagem queriam provar, ou queriam que se concordasse, ou queriam que ficasse provado na sessão que o Zeca era um homem que tinha a Academia de Coimbra. Bom, o Zeca, eu vou dizer uma coisa violentíssima, não é? Mas digo-a porque é o que eu penso. Ele desprezava isso tudo. Está a ver? E havia companheiros de sessões, pessoas até boas e que mereciam consideração, que queriam, por viva força, provar que não, que ele que tinha sido um homem, um amigo da Academia e não foi. Digamos, o grande objetivo da vida dele, enquanto eu o conhecia, era derrubar a ditadura. Muito mais importante para ele do que as cantigas, apesar de tudo. E a Academia para ele era uma coisa, eu vou utilizar outras palavras violentas, era uma coisa idiota. Embora nunca ele tendo renegado, que começou a aprender estas coisas com a canção de Coimbra. Mas estou-lhe a dar um exemplo de porque é que nunca me senti muito confortável nessas sessões de homenagem, não é? De forma que nunca me senti muito confortável e até o meu querido amigo Rui Pato às vezes admoesta-me e critica-me por eu não participar, mas eu não me sinto muito confortável nessas evocações. Ele, de facto, foi um indivíduo que evoluiu, que não repetia o fato standard, a canção de Coimbra, aquela coisa sempre, estamos a fazer serenatas às meninas que estão à janela. Não repetia infinitamente isso, e a música dele evoluiu e pediu ritmo. E pediu sons e pediu coisas diferentes que lhe tinham entrado na cabeça por via da estadia em Moçambique. Aquilo entrou-lhe mesmo. Ele, por exemplo, era muito insensível, vou-lhe dizer, muito insensível à cultura musical anglo-americana. Já entendia muito mais a cultura musical francesa que na altura ainda havia, não é? Estamos nos anos 70, início. Ele era um homem que entendia os galicismos todos da música. Mas, voltando agora outra vez à questão, a música africana foi a grande explosão naquela cabeça. Sim. E isso foi muito mal recebido pela Academia. Palavras fortes de Carlos Correia, acompanhante à viola de José Afonso em Traz Outro Amigo também. À guitarra, o que de resto é uma e a mesma coisa, em Cantigas do Maio, o disco de 1971, cuja edição remasterizada justifica este programa especial da Antena 1. O disco inclui Ronda das Mafarricas, letra de António Quadros, pintor, música de José Afonso, aqui apresentada pelo jornalista Viriato Teles. Ronda das Mafarricas é a segunda colaboração de José Afonso com António Quadros, pintor, de quem anteriormente já musicara o tema Cantares do Andarilho, que deu o título ao primeiro álbum que José Afonso gravou para a etiqueta Orfeu. António Quadros, pintor, mas pintor porquê? Para se distinguir do outro António Quadros, o poeta do Movimento 57 e filho de António Ferro, o antigo diretor do Secretariado de Propaganda Nacional de Salazar. António Quadros Pintor também é conhecido como João Pedro Gravato Dias, Frei Ioannes Gravatos ou Mutimati Barnabé João. É um poeta luso-moçambicano, embora nascido numa freguesia de Tondela, no distrito de Viseu, teve uma boa parte da vida ligada a Moçambique e tornou-se mesmo um dos mais importantes nomes da poesia moçambicana. José Afonso voltaria novamente a António Quadros Pintor, logo no disco a seguir, Eu Vou Ser Como a Toupeira, com o tema Sete Fadas Me Fadaram. E ainda que esta fosse uma parceria muito bissexta, manteve-se durante vários anos, até ao álbum Enquanto Há Força,
onde José Afonso grava um tema, esse assinado por Mutimati e Barnabé João, que é um clássico da poesia moçambicana do pós-independência, Eu, o Povo. Esta Ronda das Mafarricas parte de todo o imaginário popular e musical tradicional e remete-nos para um ambiente que oscila entre o real e o imaginário, o passado e o presente, o carnavalesco e o fantástico. E é absolutamente fantástico. Estavam todas juntas 400 bruxas à espera, à espera, à espera da lua cheia. Estavam todas juntas. Veio um chibo velho dançar no adro. Alguém morreu. Arlindo Coveiro, com a tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo Coveiro, com a tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava-me a morada. Arlindo Coveiro, cava-me a morada, fecha-me o jazigo, quero campo rasa. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava-me a morada. Ronda das Mafarricas, letra de António Quadros, pintor, música de José Afonso. Em Cantigas do Maio, o disco marcado pelos arranjos e pela direção musical de José Mário Branco. Tão marcado ou tão pouco por esse trabalho de José Mário Branco, que muito simbolicamente até se conta a história segundo a qual o músico, interpelado pelo editor Arnaldo Trindade a respeito de alguns arranjos em que praticamente apenas se ouve a voz de José Afonso, terá respondido: o senhor não me paga para eu meter instrumentos. O senhor paga-me para eu tirar instrumentos. História que vale pela síntese exemplar daquilo que é a marca de José Mário Branco em Cantigas do Maio, mas que é desmentida pelo editor Arnaldo Trindade. Eu nunca falei com o José Mário Branco na vida. Portanto, está a ver que isto é tudo... faz parte da lenda, não é? Não. Nem nunca teria uma conversa deste estilo, não é? Não é a minha maneira de tratar das pessoas, não é? Poderia não gostar, ou poderia tal, mas até gostava, porque eu até gostei do disco imenso. Mas não, isso agora já é a parte anedótica. Nunca falei com o José Mário Branco, quer dizer, nunca ter querido, nunca se proporcionou. E mesmo hoje eu até tinha interesse em falar com o José Mário Branco, porque passado uma vida, digamos, que nós façamos, digamos, numa estrada paralela, não é? Nunca nos encontramos, portanto, está a ver que isto, como anedota, está bem feito. Está dito. Apesar de falsa, a história simboliza com eloquência a importância do papel de José Mário Branco em Cantigas do Maio. O caso mais exemplar será o de Grândola Vila Morena, assim porque Cantigas do Maio é o disco da Grândola, cuja gravação é também recordada por Francisco Fanhais, um dos músicos do disco. A Grândola está feito ao estilo, digamos, das modas alentejanas, não é? Aquela cadência é mesmo a cadência das modas alentejanas. E o Zé Mário, conhecedor do estilo de cantar alentejanos, obviamente, entendeu que era capaz de ser interessante reproduzir um pouco essa prática dos coros alentejanos de, ao desfilarem pelas ruas, arrastarem os passos compassadamente
para acompanhar a música. E assim foi, andámos a escolher, foi o Zé Mário, andámos, é uma maneira de dizer, o Zé Mário encontrou um sítio onde de facto podia haver aquele ruído dos passos para imitar os coros alentejanos. E isso foi no exterior do estúdio, na Gravilha, e andámos os 4, eram para aí 2 ou 3 da manhã. E quem eram os 4? Era o Zeca, obviamente, o Zé Mário, o Boris e eu. Foi magnífica e pronto, foi em 2 tempos. Já há um bocadinho disse que era às 3 da manhã, as pessoas podem perguntar, mas que raio de carga d'água é que tinham que fazer os passos às 3 da manhã? Era simples, é porque era no exterior do estúdio e fora ali, assim, uns escassos metros, passava uma estrada que durante o dia havia muitos carros a passar e que não podia sujar a gravação, não é? Por isso tivemos que escolher uma hora onde o trânsito era praticamente nulo para poder fazer uma gravação limpa dos passos da Grândola. E no outro dia, à tarde, fomos para o estúdio, então dentro do estúdio, e recebemos o som dos passos que tínhamos gravado na véspera ou nessa madrugada, recebemos nos auscultadores, e foi sobre esses passos que o Zeca estava a ouvir que começou o Zeca a cantar a Grândola, não é? Para mim, devo dizer que é das grandes... Se eu algum dia tivesse um cartão de visita, por baixo do nome punha Francisco Fanhais, que um dos 4 participantes na gravação da Grândola, porque de facto para mim, digo com muito orgulho, é uma das coisas que mais satisfação me dá na vida é ter participado dessa gravação. Também Carlos Correia se entusiasma quando recorda a gravação de Grândola, até na forma como identifica as vozes dos 4 cantores. A de Fanhais reconhece-se logo, porque o Fanhais parece uma trombeta, não é? O meu querido amigo tem aquela voz, aquele timbre fantástico, não é? E é curioso porque o Zé Mário também tem um timbre único, não é? Aquilo é uma assinatura, a gente ouve aquela voz e diz logo, não há engano, nem é preciso ouvir muito tempo, diz logo que é o Zé Mário. Mas ter gravado a Grândola, claro, que tem qualquer coisa a mais ainda por cima, além de tudo o que significa Zeca e outros amigos, Zé Mário, o Fanhais, grandes amigos, grandes seres humanos, não é? Muito mais importante do que músicos, etc., que são, efetivamente, grandes amigos. E que tendo sido a canção da madrugada libertadora, foi a canção gravada de madrugada. É verdade, aquilo com frio de rachar, porque sabem, em novembro já fazia frio, não é? Aquelas noites eram muito frias ali nos arredores de Paris. E pronto, e a ideia foi vir cá para fora, arrastar os pés na pedrilha do jardim. E lá vieram os microfones com os fios pelas janelas para gravar o som dos passos, não é? Porque era isso que se queria, era o som dos passos. Ele não queria aquilo sem alguma imagem visível, razoavelmente visível, de que aquilo era um cantar alentejano daqueles que se faziam nas ruas das vilas alentejanas pelos cantadores, aqueles grupos que naquela época eram praticamente só homens, acho eu, e foi isso que se quis reproduzir. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Grândola Vila Morena, letra e música de José Afonso. E terá sido uma das canções de José Afonso que Carlos Correia parecia já conhecer quando a ouviu pela primeira vez. As músicas que ele propunha parece que eu já as sabia há muito tempo. Parece que ele estava só a recordar, mas isso acontecia com todas, não é? E com aquelas que ele fez a seguir sem mim, que foram muitas e boas, com todas elas acontecia a mesma coisa. É uma virtude que só alguns abençoados é que têm. Ele tinha. E isto provavelmente até facilitava o trabalho que antecedia às gravações, Carlos Correia. Mais a conversar do que a ensaiar, e lá fomos. E ensaiavam onde, professor Carlos Correia? Por telefone, às horas que lhe dava na cabeça, a ele, claro. Eu na altura já era casado e tinha um filho pequenino, está a ver que o telefone a tocar às 2 da manhã ou 3, às vezes não era assim a coisa mais interessante do mundo, mas acontecia muito. E depois lembro-me de ter estado uns dias em Setúbal a ensaiar, antes de, mais uma vez, muito mais conversa, muito mais café do que outra coisa. E se calhar era assim que devia ser, porque isso é que era importante, não é? E como é que gravaram, professor Carlos Correia, como é que gravaram nomeadamente as canções do primeiro disco em que acompanhou José Afonso? Sempre de improviso, tudo. Mas atenção, era improviso, mas o Zeca sabia o que queria, não é? Exato. Sabia o que queria e dizia que estava mal e que queria de outra maneira. E assim sucessivamente. Ele aí não tinha inseguranças, nenhuma insegurança. E era nesse sentido também exigente. Muitíssimo exigente, não é? A primeira canção que gravámos, lembro-me que foi o Maria Faia, do Traz Outro Amigo também, foi a primeira a ser gravada. E ainda estou a ouvir, tenho perfeitamente na memória a voz do técnico, do técnico lá da gravação, que conduzia a gravação, a dizer Take 17. Porque o Zeca, às tantas, depois daquilo começar, a cabeça dele estava a pensar, ou pelo menos parte dela estava a pensar naquilo que já tinha feito e dizia, não, isto não está bem. E então fomos até ao Take 17, se não me engano, foi só nesse que se chegou ao fim. Neste ponto, a unanimidade à volta de José Afonso, a exigência. Ele era exigentíssimo, por exemplo, em relação à afinação. É muito, eu não me lembro dele ter desafinado. É assim há 3 ou 4 tipos. Olha, um deles é a Amália. Eu não sou um grande apreciador de fado, mas quer dizer, não há hipótese, não é? São pessoas que não desafinar não está no vocabulário deles. Melhor ainda, não está nos genes deles. E porém, professor Carlos Correia, José Afonso como instrumentista... Era um tocador tosco, mas ele nem queria saber, nem queria que lhe falassem disso, não é? Mas há dias estávamos numa das tais pouquíssimas sessões de homenagem a que eu fui. Estava eu, o Rui Pato e outras pessoas, e uma delas tinha levado um inédito, uma bobina, ainda do tempo das bobinas, uma bobina com coisas do Zeca. E lá estava o Zeca, dessa vez, ou nessa bobina, estava o Zeca a tocar acompanhando-se a si próprio. E o Rui Pato, que também não conhecia a dita cuja bobina, quem a tinha trazido já tinha há muitos anos em casa, e o Rui Pato pôs-se de orelha atento a ver como é que estava o Zeca a desempenhar, porque o Rui Pato é um purista, é um homem muito rigoroso da guitarra clássica, tem de estar tudo certinho. E então, quando o Zeca mandou lá um bordão completamente ao lado, o Pato indignou-se, e como se o Zeca estivesse ali ao pé dele, protestou e disse, já disse àquele tipo para afinar o rei da viola, e nunca, como se o Zeca estivesse ali ao pé dele, está a ver?
Eu achei um piadão, porque a indignação do Pato transcendeu o facto do Zeca já ter falecido há não sei quantos anos. Exatamente. Indignou-se, e se o Zeca ali estivesse, ele dava-lhe um olhar carregado, dava-lhe um olhar assim de sobrancelha. Carregada. O meu querido amigo Rui Pato não lhe perdoou aquele verdão nem postumamente. José Afonso II Carlos Correia Boris, o homem com um objetivo. O grande objetivo da vida dele, enquanto eu o conhecia, era derrubar a ditadura. Muito mais importante para ele do que as cantigas, apesar de tudo. E é também isto que fica. Ele era um tipo solidário, um tipo amigo. Claro que sim, gênio musical, talento infinito. Mas o que me fica mesmo é do amigo. Com quem o professor Carlos Correia se reencontrou pela última vez, já nos anos 80. Estava José Afonso em luta com a doença que viria a vitimá-lo pouco tempo depois, internado numa clínica em Coimbra. Assim recordado. Há certas pessoas que já não o vejo há 10 anos e quando o encontro é como se tivéssemos estado há bocadinho. Nem é preciso grande coisa, quer dizer, nós parece que estamos a continuar a conversa de há bocado. A Antena 1 apresentou um programa especial inteiramente dedicado à reedição de Cantigas do Maio, o disco de 1971 de José Afonso, gravado em Paris sob a direção musical e com arranjos de José Mário Branco. Edição de António Macedo. Participação do jornalista Viriato Teles, autor da reportagem biográfica de José Afonso, As Voltas do Andarilho. Montagem de António Antunes. Memórias do editor Arnaldo Trindade, do músico Francisco Vanhais e de Carlos Correia Boris, responsável pelos arranjos e pelas execuções dos acompanhamentos de guitarra em Cantigas do Maio, a quem a Antena 1 endereça um agradecimento especial pela preciosa colaboração prestada. Ao catedrático e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, professor Carlos Correia, não podemos deixar de dizer que foi com imenso orgulho que cumprimos o nosso lema. Antena 1, uma rádio com memória. Não esquecemos e não contribuiremos para que caia no esquecimento a valiosa participação do Boris, que tinha sido um brilhante guitarrista dos grupos de IES de Coimbra, Boys, Hi-Fi e Álamos, no acompanhamento musical de José Afonso, naqueles que foram momentos de ouro da música popular portuguesa. Mais do que uma renovação, tratou-se de uma revolução. De que o Boris foi um agente, um ator, um nome principal, um protagonista a quem nos orgulhamos de ter feito alguma justiça, recolocando no lugar da história da canção portuguesa, que é o lugar dele. E é ele, ou melhor, a guitarra dele, de Carlos Correia, Boris, que se ouve destacada no elegante acompanhamento da voz de José Afonso em Cantar Alentejano, outra das grandes canções de José Afonso em Cantigas do Maio, agora com som renovado pelo técnico Tó Pinheiro da Silva, em final de programa. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, Baleizão a viu morrer. Serranas viram em vida, Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou.
campina que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Não perdoa quem matou. Não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca todos a querem para si. Aquela pomba tão branca todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ninguém se lembra de ti. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, então dias de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda dia has de cantar. Não dias de cantar. Não dias de cantar.